Entendi. Pra galera que sabe Libras, já sabe o que eu falei, né? Voltamos apresentando. Isso. É isso. Então apresenta aí nosso convidado. Vou apresentar ele em Libras. Não sei não. Não sei. Galera, agora, aquele momento do nosso programa, onde a gente bate um papo sensacional com o nosso convidado do dia. E hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa sensacional. E só por eu ter voltado aqui falando em Libras, você sabe que tem a ver com Libras, rapaz. Eu tô aqui com Jadson Abrão, ele que é professor de Libras também, né? E ele vai falar aqui pra gente um pouco dessa comunicação, dessa linguagem, que é algo sensacional, rapaz. Sim. Lá perto da minha casa tem uma escola, né, lá em Laranjeiras, que é uma escola muito conhecida. Sempre que eu passo lá, o pessoal tá lá, meu Deus, o que tá falando? Não queria entender. E é muito legal, cara. Seja bem-vindo, Jadson, tudo bem? Obrigado, tudo bem, boa tarde. É um prazer tê-lo aqui. A gente quer tirar muitas dúvidas Muitas, com eu você. quero saber como é que fala meu nome. Carla também, será que Não. Joênio, isso realmente deve ser muito Daqui difícil. a pouco, não vou começar já o programa dando essa missão pra ele, não. Daqui a pouquinho. Jadson, fala pra gente, como você começou nesse ramo aí, nessa profissão tão bonita? Bom, eu comecei por pura curiosidade. Na época eu tinha por volta de 10, 11 anos de idade e na igreja que eu frequentava começou a ter um trabalho do Ministério com os Surdos, né, e tudo mais. Alguém traduzindo o culto lá na frente. Aí eu virei pra minha mãe e falei, mãe, eu quero aprender Libras e tal. Minha mãe, nossa, que bonito. Mas, na verdade, eu queria aprender que era para colar na escola, entendeu? Esse era o meu objetivo. E digo que funciona, que funcionou, mas isso não deixar para outra hora, não vamos falar agora. Mas funcionou que é uma beleza. Mas aí comecei, né, a aprender a língua de sinais, eu comecei traduzindo nos cultos, né, na minha igreja, onde eu frequentava na época em Belfor Roxo, na Nova Vida, e aí ali foi crescendo, tive a oportunidade de trabalhar fora da igreja, com um amigo que me indicou para trabalhar como intérprete num curso de hotelaria para surdos. E aí ali foi minha primeira experiência profissional. E aí isso com 16 anos de idade. E desde então não parei mais de trabalhar na área da língua de sinais. Hoje em dia eu sou professor de Libras e intérprete de língua de sinais também, que são coisas distintas, né? Uma coisa é você traduzir, outra coisa é você dar aula para quem quer começar a aprender a se comunicar na língua de sinais. Então, ao longo do tempo, você foi se aperfeiçoando nisso, você viu que era algo que você gostava e hoje é mais que uma profissão, é uma paixão, né? É, verdade, isso é verdade. Que bacana. Você teve muita dificuldade no início para associar os sinais, a forma de fazer? Como é que foi? Não, porque como eu comecei muito novo, então quanto mais novo se é, mais fácil você adquirir uma nova língua. Né? Porque a Libras, muita gente pensa assim, é uma linguagem, é uma mímica. E, na verdade, a Libras é uma língua complexa, onde possui estrutura gramatical, tudo que uma língua oral exige, a língua de sinais também tem na sua estrutura gramatical. Tem todas as questões linguísticas, né, para provar que é uma língua. Tanto que segunda-feira agora, no dia 24, a gente vai fazer aniversário da Lei da Libras. Vamos comemorar 15 anos que a Libras foi reconhecida no Brasil como uma língua oficial. Hoje o Brasil, por exemplo, é um país bilíngue. Tanto o português quanto a Libras são línguas oficiais e brasileiras reconhecidas por lei. Nossa, que bacana. E quanto tempo você demorou para aprender realmente tudo, assim? Você teve muita dificuldade? Quanto tempo de aprendizado para você? Aprender tudo é muita pretensão, né, Carla? Se a gente falar assim, eu sei tudo da língua portuguesa. Não sei. Não tem como. Não tem. Mas, assim, para você dominar, né, e você se sentir seguro, né? E confortável na língua, eu levei aí por volta de uns 2 anos e meio, né? Por conta da idade, era mais fácil, era mais tranquilo. Tinha um contato diário com surdos, né? O convívio, isso facilita muito para a aprendizagem da língua. Então, eu levei aí 2 anos e meio para me sentir bem confortável na língua. É o que geralmente as pessoas levam também hoje em dia quando você tem um contato diário. Perfeito. E as pessoas hoje que buscam aprender são mais porque tem alguém em casa, né, que tem algum problema, assim, ou é mais para curiosidade mesmo? Não, eu quero aprender por curiosidade. Isso há 10 anos atrás era bem assim, porque eu tenho um parente, um sobrinho, um primo, aí geralmente era muito por essa questão. Hoje em dia, a gente costuma dizer, nós professores, que a Libras ela está para a área da educação
como o inglês está para a área do turismo. É algo muito, muito importante e básico para você trabalhar na área da educação, todo o conceito de educação inclusiva, inclusão, acessibilidade. Então, muitos professores procuram aprender a língua de sinais para trabalharem com seus alunos em sala de aula. Porque hoje em dia a gente tem a questão da classe inclusiva, onde tem surdo, cego, cadeirante, pessoas com síndrome de Down, né, pessoas com paralisia cerebral, todo mundo junto dentro de uma mesma classe. E aí o professor corre atrás dessa formação também na língua de sinais. Então, hoje em dia, o público é bem diverso. Você vai ter adolescente, vai ter gente de 50, 60. Já tivemos alunos até com 80 anos de idade aprendendo porque queria trabalhar na igreja, via o ministério. Um senhor, assim, apaixonado, até hoje ele trabalha com isso dentro da igreja, né? Atendendo os surdos em língua de sinais. E é muito legal, né? Quando tem algum programa de TV, alguma coisa, que tem lá, né, a pessoa lá fazendo linguagem de sinais, porque se não tivesse, a pessoa não ia conseguir entender. É muito legal, né? Tá passando um filme, tá passando uma coisa e tem lá, né, a pessoa podendo passar, né, aquilo pra galera. Bem Mas legal. eu imagino também como é difícil, não é? Porque o pastor tá ali falando o tempo inteiro. Você não sabe o que o pastor vai falar. Isso não é questão entendeu? do intérprete, né? Essa já é a Isso. parte da já a parte da tradução. Né? Aí vai te exigir o quê? Você não só conhecer tão bem a língua de sinais, mas também conhecer muito bem a língua portuguesa. Porque quando você vai traduzir, nem todos os termos têm equivalência naquela língua ali. Então, se eu falo uma palavra na língua portuguesa, às vezes não tem uma tradução direta, um sinal para Libras. Então, tem que passar o sentido daquela palavra ou o sentido daquela frase, usando outros recursos, mas sem perder o sentido. Então, vai te exigir que você tenha um domínio muito grande da língua de sinais e também do português. Se o cara falar É um desafio. Se o cara falar caraca! Aí vai, caraca! As gírias também Fedendo. vocês... Sim, existe. Gírias, né? Existem as gírias na língua de sinais e o que é mais bacana, assim, da Libras, né, é que a gente tem essas variações de acordo com os estados também. Então, existem alguns sinais que a gente usa aqui no Rio, mas tem outros que esses sinais são diferentes em São Paulo, são diferentes em Minas. Um exemplo que a gente sempre dá é o sinal da palavra verde, da cor verde, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente faz assim, a mão pode estar aberta ou fechada, ou está na letra V, esfregando assim. Seria um verde. É o verde, esfregando assim, verde. Em São Paulo, essa mesma cor verde vai ser com essa configuração de mãos, o desenho da mão que a gente chama, só que passando aqui assim, ó, verde. Verde. Verde em São Paulo. A gente tem essas variações, a gente costuma dizer que é a variação linguística. Sim. Assim como tem empim em algum lugar, no outro lugar se chama mandioca, em outro lugar se chama macaxeira. Eu gosto de jabá com jirimu. Nossa, que isso, comida sofisticada. Não, é carne seca com abóbora e por aí vai. Só que a né? pessoa pensa assim, na língua oral, a gente tem várias formações, mas em expressões também tem como fazer várias expressões só com as mãos? Tem expressões, dá para fazer milhões, assim como as palavras? Dá para montar? Sim. A gente diz que a língua de sinais ela é uma língua completa. Você consegue traduzir qualquer termo e qualquer assunto através da língua de sinais. A vida de intérprete te permite passar por várias áreas, desde a área médica, a área biológica, até chegar na área educacional ou numa área mais jurídica, né, onde você vai dentro de um julgamento, fazer a tradução ali para um surdo que esteja ou como testemunha ou como acusado e por aí vai. Então, a língua de sinais consegue dar conta disso tudo, sim. Puxa, muito bacana, né? Eu lembrei de um que eu sei agora também. Esse é qual? Não, assim? Eu não lembro. Que isso? Que isso? Tô brincando. Isso é palmas em língua de sinais. Não tá errado não tá errado Eu queria É porque eu estiquei muito, ofereci. Não tem problema? Varia? Não, Isso pode aqui é ser lá. muita palma, isso aqui é Tá palma mais mais ou menos. empolgada. Ou tá mais ali contido, né? É muito bacana, né? É um trabalho muito bonito, realmente, que a gente vem aprendendo também durante um tempo. E eu acho muito bacana, principalmente quando você tem alguém na família que você precisa, por necessidade, aprender, não é? Para se comunicar com a pessoa, porque não tem como, né? Como você vai se comunicar com ela? Essas pessoas, assim, que tem alguém na família desse jeito que precisa se comunicar, o aprendizado também demora um pouquinho ou não, porque elas necessitam, a necessidade é maior, então elas querem aprender mais rápido. Como é que funciona? Olha,
Na verdade, é bem o inverso, né? Na maioria das vezes, quando se tem um familiar de surdo, eles quase não se interessam por aprender. Ou quando se interessa, às vezes é uma pessoa na família que se interessa, eu quero aprender e fica como aquele o responsável daquele familiar surdo, né? Às vezes é um irmão mais próximo, às vezes é a mãe, mas nem sempre a família abraça, né? Fala, não, ele me entende, eu falo, ele me entende. E não é tão simples assim. A gente entende que tem surdos que fazem o que é chamado de leitura labial. Conforme eu estou falando aqui, o surdo vai olhando e lendo os meus lábios. Mas não é um trabalho fácil, é cansativo, né? Você ficar ali tentando entender as palavras sem ter o som. Então, às vezes, né, algum parente vai lá e, então deixa eu tentar aprender a língua de sinais e entra nesse meio. Eu lembro que quando eu trabalhei na época no hotel, tinha um rapaz lá que ele era funcionário e ele era surdo. Mas a gente já trabalhava há tanto tempo que ele conseguia se comunicar com a gente entendia. Quando a gente não entendia, teve um dia que até falava que fala o que você quer. A pessoa, não fala. Meu Deus. Mas a gente conseguia entender o que ele queria. Show. Legal. Agora, Brother John, a nossa produção separou a produção ali tá inventando moda. um textinho onde você vai ler e ele vai fazer a tradução simultânea aqui, pra gente. Vem aqui, Amara. Estou chocada. Vamos ver como é que o Brother John vai se sair, né? Porque Amandinha. Ela que vai pro show. Pro aonde? Ela chegou mais cedo a festa junina. Tá? Bom, então eu vou ler esse pequeno texto aqui, mandioca, jaca, R$2, e você vai traduzir o pessoal de casa. Tá Beleza. Não? Tá bom? Beleza. Então, pode? Pode ser. Pode ser rápido? Vamos lá. Texto não, vamos lá. Vamos lá. Texto não baseado em fatos reais. Graças a Deus. Qualquer semelhança é mera coincidência. Meu nome é Joenison e eu tenho 4 filhos. Um deles é o Joenison Júnior e ele é muito bagunceiro. Ontem, ele jogou todos os brinquedos do Joefferson, meu filho caçula, pela varanda. E trabalho com a Carla, que é a menina mais pentelha que eu já conheci. Porém, somos grandes amigos. Ela tenta fazer dieta, mas não resiste a um chocolate. Fomos no supermercado e compramos alface, batata doce, rabanete e cenoura. Mas acabamos indo jantar em uma pizzaria. Tinha que ser você, né, Carla? Os legumes estão na geladeira. Espero que não estraguem. Olha esse texto aqui. Tá aí, ó. Ele faz a interpretação. Tá aí, ó. Show de bola, cara. Ele fez... Enquanto você estava passando aqui, além da questão do gestual, também tem a expressão facial? Sim, é porque a língua de sinais, assim, a estrutura gramatical da língua de sinais, ela é composta um pouco diferente do que tem na língua portuguesa. Por exemplo, na língua de sinais, já que é para surdos, a gente não tem o som. Então, os fonemas, né, que a gente estuda, né, de entonação e tudo mais, não é da mesma forma que se estuda na língua de sinais. Na língua de sinais, a gente chama de queremas, que dentro desses queremas, a gente tem 5 parâmetros que vai basear os sinais. Aí, esses parâmetros são as configurações das mãos, que é um formato, o ponto de articulação, que é onde eu vou fazer esse sinal, ponto de articulação, orientação, que é para onde ele vai, expressão facial e corporal e movimento. Então, a expressão ela que vai dar entonação à sua fala. Se eu estou aqui, você está lendo o texto, por exemplo, eu estou aqui traduzindo de forma fria, não passa a mesma emoção para quem está vendo. É como se eu estivesse só lendo um texto, ao invés de passar uma mensagem. Uma coisa é eu falar, hoje a Carla está muito legal do nosso lado. Outra coisa é falar, nossa, hoje a Carla está muito legal do nosso lado. Isso vai fazer imensa diferença na hora de você usar a expressão facial, que é a entonação na língua de sinais. Perfeito. Você conseguiria, só antes de terminar de dar os contatos, como é que falaria o meu nome em... Joenison. Joenison, dá para falar? Tem que soletrar. J. Você sabe soletrar, Joenison? Sei. J. Então vamos lá. J, faz junto, J. J, ó, desenho J. J, O. Ó. E. Fechadinho. N. I. I. S.
O O O e o N. e o N, tá aí, ó. Muito Sensacional. legal. E o meu, Carla? Fácil, C. né? C, Da cara A. assim, A, K. R, L, L, A. A. Legal. Viu? Muito E legal. como Agora, você fala Deus? pra encerrar, né? Deus. Deus. Assim. Pra cima, Deus. Ficou mais Ah, fácil, é? ficou bem mais Isso, fácil ali que o atrás. meu. Ao contrário. Ah, não. Isso, assim. Deus. Maneiro. Muito maneiro. legal. E um Gostei. sinal, assim, uma última curiosidade, um sinal que é universal, porque a gente tem variações, né, Isso. dos sinais. Existe a língua de sinais brasileira, a língua de sinais americana, a língua de sinais russa, a língua de sinais alemã. Cada país tem a sua língua de sinais. Só que um sinal que é universal é o sinal de Jesus, que em qualquer língua de sinais vai ser o mesmo sinal sempre. Que é assim, ó. Jesus. Isso também é fácil, cara. Jesus. Jesus está voltando. Tá bom, Joelhis. Jadson, muito obrigada pela sua Obrigado. participação. Obrigado Que Deus te mesmo. abençoe Obrigado. muito no Amém. seu trabalho. E eu quero pedir os seus contatos aqui, por favor. Ok. Os meus contatos, né? E-mail é jadson@jdltraduções.com.br e telefone DDD 21 98665 5001. Perfeito, Jadson. Muito obrigada. E agora a gente vai pro intervalo, pessoal. E daqui a pouquinho estamos de volta. Sai daí não. Sai.